Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. A pergunta que todo mundo está fazendo hoje: quem venceu o debate de ontem na Band? Foi o Lula? Foi o Bolsonaro? Foi o Ciro? A Simone? A Soraya? Ou o Felipe Dávila? Quem venceu? Na sua opinião, quem venceu? Sem puxar saco aqui. Porque aí, os que são do lado do Bolsonaro, foi o mito que ganhou. Quem é do lado do Lula, o Lula, o Lula foi o melhor. Quem é cirista, é o Ciro. Nesse momento aqui, é importante que a gente analise com sangue frio, sem paixões. Senão a gente nunca vai saber realmente quem se deu melhor, quem se deu pior. A gente então, eu anotei aqui, de cada um candidato, o que eu achei, o que eu vi. Eu acompanhei, vocês sabem que desde as 19h30 que eu estava ao vivo na live de ontem e fiquei até depois do debate vendo os comentários, vendo as entrevistas dos candidatos. Enfim, alguém sai perdendo, alguém sai ganhando, isso é normal em todo debate. Vou começar pelos os números que as pesquisas mostram. Então começo do último na pesquisa até o primeiro. Tá certo? E vou ser breve, rápido, e me desculpe se a minha opinião ali não ficar junto com a sua, não unisse a sua. Porque às vezes a nossa opinião ela diverge, mas não é por isso que você vai deixar de me seguir, não é? E não é por isso que a gente vai deixar também de votar em quem vai votar. Vamos lá. Felipe Dávila, o que eu tenho para falar desse homem? Primeiramente, o bicho chato do cão. O bichinho chato. Vem falando aquela tal do liberalismo econômico que já começava na década de 90. Privatiza tudo, entrega tudo para os empresários. Os empresários são as pessoas mais bonzinhas do mundo. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Ele falou tanto do agro que deu a impressão que ele tinha recebido uma aula da Ana Paula, da menina de ontem lá, como é o nome dela? Da Renata Vasconcelos. Acho que recebeu uma aula dela, achando que agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Falou do agronegócio como se... Tudo bem. Tem empresário, gente boa? Tem. Mas não vamos exagerar dizendo entrega tudo para os empresários que tudo vai se resolver. Peraí. E que empresas é que estavam com a Petrobras, fazendo a Petrobras roubar? Eram empresas estatais ou eram empresas privadas? O que é o lobby? O lobby é representante de grandes empresas que ficam lá injetando dinheiro em campanhas e depois cobrando o toma lá da cá. Ora essa, as empresas ali que estavam junto nesses escândalos todos de corrupção, são empresas públicas? Não. Esse papo de dizer que só acontece corrupção em empresa estatal, isso é uma mentira. Estatal só se corrompe porque tem o empresário que está por baixo dos panos pagando alguém. Então vamos respeitar e considerar. Então eu acredito nos bojos geral que os candidatos atacaram muito mais o Lula do que o Bolsonaro, né? Atacaram muito mais o Lula do que o Bolsonaro. O Bolsonaro foi atacado, sim, mas no nível muito light. Ninguém falou de rachadinha, ninguém falou do dinheiro da conta da Micheque, ninguém falou da mansão do Renanzinho, do Flávio Bolsonaro. Ninguém falou, era como se os candidatos tivessem feito o mesmo acordo que a Globo fez com o Bolsonaro para não fazer esses questionamentos. Ora essa. O Lula, numa hora dessa, era para ter perguntado, peraí, como é que o Flávio ganhou? Porque debate é debate. Você não tá no encontro de comadre. Oi, menina, como é que vai? Menina, onde tu tá? Não. Mas enfim, tô falando do Felipe Dávila. Chato, tá com a cabeça na década de 90, achando que privatizar tudo se resolve. Tá aí muitos países que privatizaram tudo e não resolveu nada. Esse papo de dizer que é só o Estado que rouba, quer dizer que empresário não rouba. Empresário nenhum rouba. Por que eles estão tão afoitos com o Bolsonaro? Por que os empresários estão pregando golpe de Estado por causa do Bolsonaro? São gente honestíssima? Gente, em todo lugar do mundo tem gente pilantra, tem gente boa. E dizer que, os empresários estão tão bonzinhos. Se fosse bonzinho, fazia o que Jesus mandou pro jovem rico. Vende tudo que tu tem e dá ao pobre. Aí seria bonzinho. Agora, um camarada milionário ainda vai reclamar do fundo eleitoral. Ele foi reclamar do fundo eleitoral. Olha o fundão tá usando também. O partido tá usando do mesmo jeito. Aí aquela outra lá, Soraya, que quis aparecer, ela também foi nesse nível e disse assim, olha, não, eu sou
né, favorável, porque a gente tem que ter. Eu fui eleita com 80 mil reais. Tá, 80 mil reais é o que ela ganha por mês. Vamos lá. Agora foi ótimo, né? Que essa Soraya, agora falando dela, a Soraya, ela, aliás, as mulheres, elas tiveram um destaque maior, não vou mentir não, né? Não é porque eu torço pelo presidente Lula que eu não tenho que reconhecer que a noite foi delas. Quem brilhou foi a Simone Tebet e a Soraya Tronic. Apesar da Soraya ser mais assim travada, parece que tudo que ela fala é meio robotizada, né? É porque, peraí, tá. Na minha cidade, vira onça. Aí, pagou de Juma. Para, Juma Marruá. Então, essa situação, mas ela, né, se impôs no debate, levantou um pouco o clima, o debate estava meio para baixo, não é? Apesar de o Bolsonaro deu uma animada no debate. Mas eu vou chegar lá do Bolsonaro, que é o que eu estou atrapalhando aqui. Mas a Soraya Tronic teve, o grande ápice dela foi o confronto com Lula. Ela teve um confronto com o Lula, mas veja, foi um dos momentos que o Lula tem uma sacada muito importante. Porque o Lula estava assim, parece que deram um calmante muito para ele, né? Deram, parece uma maracujina para ele com mel, e aí ele tava assim, Lulinha, paz de amor e tal. E o Bolsonaro não, deram êxtase. Tava assim, ó, agitado. Eu vou botar pra quebrar aqui. Porque eu vou, não tô falando contigo, não pedi tua opinião, eu não sei o quê, é o presidiário. Vou chegar lá no Bolsonaro, isso é só a prévia. Mas enfim, a melhor sacada do Lula foi nessa parte que ele respondeu a Soraya. Quando ela disse, eu não vi nessa transformação que o senhor tá falando no seu governo não, nada mudou, não vi nada. Aí o Lula respondeu pra ela, a senhora não viu, porque a senhora é rica, mas a sua empregada viu, a sua doméstica viu, seu jardineiro viu, né? O seu motorista viu essas mudanças e estão sofrendo agora. Porque uma coisa é a senhora não vê, claro, porque sempre está dando dinheiro, né? Os outros são os pobres, então nesse momento o Lula fala para a classe trabalhadora. Se dirige àqueles realmente que vão decidir as eleições. Inclusive, já mostrou que mesmo no meio dos evangélicos, o Lula tem a maioria dos evangélicos que tem menos dinheiro. Então quem tem mais dinheiro é pró-Bolsonaro. Quem tem menos dinheiro é pró-Lula. Por quê? Porque sabe para onde está se movimentando. Se os empresários estão defendendo tanto o Bolsonaro, os bilionários, não é porque o Bolsonaro faz um grande projeto para pobre. É porque foi um grande projeto para rico. Então por aí insistiram. Vamos lá. Da Soraya, a Soraya pegou uma lapada do Lula, foi muito bom nesse momento. Mas a Soraya, ela se impôs também, falou, então, mas meio travadinha. Agora, o que eu achei que brilhou no debate, essa é minha terceira análise, foi a Simone Tebet. Simone Tebet falou muito bem, se impôs no debate, foi a única que realmente debateu com o Bolsonaro, que chamou ele a atenção, que chamou ele de mentiroso, chamou ele de que inventador de fake news, disse que ele é misógino, apontou coisas que os outros deveriam ter apontado. Então a Simone Tebet, para mim, nesse contexto, foi a revelação do debate. A revelação do debate, ela se impôs, falou muito bem. E no momento que ela fala com o Bolsonaro, ela não fugiu do debate, ela impôs o debate ao Bolsonaro, porque no momento ela criticou o Bolsonaro, ele pediu o direito de resposta, ela não deu, mas ela, quando chegou a vez dela, ela disse assim, não, mas eu vou dar o direito de ele falar agora, porque eu quero lhe perguntar sobre isso, isso e aquilo. Ela se impôs contra ele, e eu acho que foi um dos grandes momentos, quando ela se impôs, que ela salientou as mentiras, disse que tinha sido pressionada por ministros dele, disse que dentro da CPI as pessoas queriam calar a boca dela, apontou erros, né, na Covaxin, disse que houve corrupção sim, e isso foi importante. Teve um momento que ela falou com Lula também, né? Eles dois tiveram um embate, Lula e a Simone. Só que eu notei aí que a Simone, ela foi menos, cruel, talvez, com o Lula do que com o Bolsonaro. Talvez esperando, quem sabe, no segundo turno aí, né? Ela deu uma amenizada com Lula, criticou, disse, olha, no seu governo teve também escândalo de corrupção, mas eu vi que foi uma amenizada, foi uma forma de respeito. E até falou de Vossa Excelência para o Lula. O Lula não é mais Vossa Excelência, né? Porque ele é ex-presidente, mas ela chamou ele de Vossa Excelência, de presidente. Então deu uma respeitada. E olha, no tudo, o que eu vi, o Lula fez uma comparação entre o governo dele e o governo do Bolsonaro.
Isso foi importante para as pessoas, porque ele levou para o debate uma qualidade. Apesar de que as pessoas que estão assistindo o debate, eu não quero muito ouvir o tal da proposta, porque proposta a gente dá na campanha eleitoral, dá no horário eleitoral. A proposta, você apresenta a proposta. Num debate, o nome já diz, debate. Não está falando ali, não está falando reunião para como é que é? Para mostrar seu plano de governo. Reunião de comadre, não. A palavra debate exatamente está dizendo divergência de ideias, aonde você vai contrapor, aonde você vai ali notar a diferença, o ponto fraco. E eu acho que faltou as pessoas focarem no ponto fraco de Bolsonaro. Lembrar do Jornal Nacional. O Jair Bolsonaro foi para ali, para o Jornal Nacional, com a promessa de que o William Bonner e a Renata não tocassem em assuntos sensíveis a ele, como Rachadinha, o Queiroz, a milícia, a amizade com Adriano Magalhães da Nóbrega, todo esse aparato que ele tem feito da Polícia Federal, a aparelhagem da Polícia Federal, o dinheiro na conta da Michelle, tantos escândalos, por exemplo, ninguém tocou no escândalo do MEC, ninguém falou na prisão do ministro dele, Milton Ribeiro, ninguém falou nesse conchavo do pastor Arilton Moura e do Gilmar Santos pedindo propina de ouro. Ué, gente, esqueceram disso? Eu disse até pro Moreno, que estava assistindo aqui com a equipe do Critica Brasil, porra, esqueceram dessa coisa, eu queria estar lá, naquele momento que eu ia lembrar de tudo, tintim por tintim, perguntar para ele de onde veio o dinheiro que o Renan comprou mansão. Como é que o Flávio Bolsonaro virou milionário do dia para noite? Então são essas coisas sensíveis ao Bolsonaro que eu acredito que deixaram de falar no debate. Agora vamos falar do Ciro Gomes. O Ciro começou bem, terminou mal. Porque o Ciro, ele começou, né, falando e tal, mas eu acho que ele foi com aquele pensamento seguinte, ó, o pessoal diz que eu sou desequilibrado, o pessoal acha que eu sou igual ao Bolsonaro, explosivo que nem o Bolsonaro, então eu vou dar uma amenizada. Só que ele amenizou demais no momento. Por quê? Porque o Bolsonaro interrompeu ele dizendo, não pedi tua opinião. Não pedi tua opinião, quando ele saiu ali em defesa da Vera Magalhães. Deveria ter se imposto mais. Aliás, o Ciro foi muito mais cruel, ofensivo com Lula do que com o próprio Bolsonaro. Parece assim que ele vai para Paris, mas de Paris vai mandar um alô pro Bolsonaro. Porque o Lula perguntou para ele, não vai para Paris, né? Mas o Ciro, eu creio que está querendo simpatia dos eleitores do Bolsonaro. Porque do Lula ele não consegue nenhum, porque ele se tornou muito antipático com o presidente Lula. Quando ele deu embate com o Bolsonaro, ele só se doeu quando o Bolsonaro tocou na ferida dele. Porque como ele falou da fraquejada e tal, que o Bolsonaro tinha dito que ele teve alguns homens no final, deu uma fraquejada, veio uma mulher, e ele tocou no assunto também. E você aí, você lembra que tu falou da tua mulher que a única serviço dela era lá na cama que ela fazia. Tem que se desculpar disso aí também. Né? O Bolsonaro deitou e rolou com eles. Falou o que quis com eles. Então, nesse momento, o Ciro só se doeu por causa dessa parte. Aí sim, não é? Naquele momento ele quis o embate com o Bolsonaro, falando ali, trocando para ver quem era mais misógino que o outro, para ver quem odiava mais mulher do que o outro, para ver quem era mais grosseiro que o outro, coronel que o outro. Enfim, esses momentos. Ciro apresentou os seus projetos e tal, tergiversou ali com o Felipe Dávila. Eu percebi que o Felipe Dávila é muito amigo do Ciro Gomes. Eles fizeram como se fosse uma dobradinha. Vamos lá atacar o Lula e elogiar o Ciro. Aí, olha, você faça essa pergunta tal pra mim. Você faça essa pergunta porque eu mamo na teta do Felipe Dávila, rapaz. Eu mamo na teta do Felipe Dávila. Porque o que eu notei ali que o Felipe Dávila foi pra bater no Lula e pra levantar a questão do Ciro Gomes. Então sempre acontece isso. Quando um partido sabe que não vai chegar a canto nenhum, o que ele faz? Ele acaba alugando o tempo dele para outro. Então eu vi muito essa lambança do Ciro. Logo o Ciro que se diz de esquerda e está apoiando ali esse Felipe Dávila que só fala em privatizar, né? Para encher o bolso dele. É fácil, é rico. Agora vamos lá. Vamos falar do Bolsonaro. Bolsonaro começou bem e terminou mal. Também, porque por que ele começa bem aqui? Pô, aqui tu vai falar bem do Bolsonaro, veja, eu estou analisando o debate como o debate é.
O Bolsonaro trouxe para dentro do debate o que ele queria, que era o embate, era falar que o Lula era ladrão, era dizer na cara dos outros que eles estavam mentindo, era mostrar para o público dele. Veja, o Bolsonaro, ele tem em mente que o importante é agradar os seus seguidores e não aqueles que ele não vai conseguir. Então, para ele, o importante é manter o que ele tem para chegar no segundo turno e talvez fazer uma virada. É esse o importante do Bolsonaro. E ele veio lá com essa meta, bateu forte no Lula, respondeu as perguntas de uma maneira agressiva, foi agressivo com o Lula diversas vezes, chamou o Lula de mentiroso, apontou o presidente que o PT era mentiroso, e eu acho que nesse momento o presidente Lula falhou muito. Era para ter respondido à altura do Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro lhe chama de mentiroso, logo o Bolsonaro, conhecidíssimo do Brasil todo como o pai da mentira? O Lula deveria ter apontado para ele. Você que é o fabricador de mentiras, todo mundo te conhece. Entre aí no Google e digita fake news para ver a cara do presidente que vai aparecer. É dele aí, acostumado com o gabinete do ódio, apontado as falhas e os defeitos do Bolsonaro. O Lula ficou muito na defensiva, foi ali respondendo, contrapondo, mais mostrando do seu governo o que tinha feito, quando deveria ali ter respondido na lata e não ter permitido que o Bolsonaro lhe chamasse do jeito que estava chamando. O ponto alto foi no finalzinho do debate, quando lhe deram ali o direito de resposta. O Bolsonaro trouxe, né, o jeito que ele queria, falou para a gadaiada deve ter pirado. Pô, olha, o Bolsonaro falou, pá, dando no olho, pá, dando no olho. Por quê? Porque o Bolsonaro foi aguerrido, ele foi pra guerra, ele não foi para uma reunião de comadre. E era isso que faltou. O Ciro achou que o jeitão Ciro e o jeito Ciro agressivo não ia resolver, então tentou passar o paz e amor. O Lula parece, ao meu ver, entrou chateado. A gente sabe que nos bastidores o Bolsonaro exigiu que a Band trocasse ele de lugar, porque disse que não ia tocar na mão de ladrão, não ia ficar perto. Trocaram Lula, não sei se foi esse, mas visivelmente o presidente Lula estava chateado, alguma coisa aconteceu, e talvez por causa dessa chateação ele não desenvolveu muito ali, não foi aguerrido, foi respeitoso e tal. Mas, repito, com o Bolsonaro não dá para ser respeitoso. Fosse respeitoso com os outros. Com o Bolsonaro ele não merece que essas pessoas façam o que ele não faz com ninguém. Muito bem. E para gadaiada, então, ele foi o máximo. Só que o ponto fraco do Bolsonaro, frágil, foi no momento que a Vera Magalhães fez a pergunta para ele. Ele ali colocou a Vera como se fosse debatedora. Ela não é debatedora. Era uma jornalista que estava fazendo um questionamento para ele. E aí ele começa a atacar a Vera Magalhães, atacar gratuitamente, porque ele quer uma imprensa que seja complacente com ele, que aplauda ele quer uma imprensa Jovem Clã. Ele quer essa imprensa Jovem Pan, do Adrilles, daqueles outros lá do Pânico, que adoram Bolsonaro e passam a mão nele. Quando alguns jornalistas faz alguma pergunta contundente contra ele, ele fica puto e acaba destilando veneno. Vocês viram que para os homens não fez nada. E aí foi importante a Simone Tebet dizer isso. É tchutchuca, não é? Com alguns. Foi a Simone ou foi a Soraya que falou isso? É tchutchuca com os homens, mas com as mulheres agride. E era isso que era para trazer para o debate. Porque debate com Bolsonaro não se debate ideias, se massacra esse infeliz. Aí, vamos lá para o Lula. Quando eu falei que o ponto fraco do Bolsonaro foi ter se desequilibrado nessa hora, porque usaram contra ele a Simone, o outro. Por quê? Porque ele mostrou o que ele é. Ele mostrou que não respeita as mulheres, que quer uma imprensa que cale a boca, que quer que todo mundo concorde com ele, ou seja, se mostrou o que ele é, autoritário, né? Uma pessoa desequilibrada, fica com raiva de qualquer coisa. Ou seja, o desequilíbrio do Bolsonaro, para nós, é chato, mas para a gadaiada dele é mitaço. Então, quando ele falou isso, talvez muitos disseram, olha, deu no olho da Vera. Mas para muita gente moderado, isso não foi legal. Não foi legal porque a Simone Tebet usou seu tempo para dizer, olha só o desrespeito dele. Inclusive o Lula também lembrou, né? Quero pedir desculpa aqui pela agressão que o candidato fez. Isso foi importante o Lula ter falado, mas sobretudo era para o Lula ter sido mais contundente com o Bolsonaro. Então vamos lá, presidente Lula. O Lula começou mal, terminou bem, né? Já foi ao contrário do Bolsonaro. O Bolsonaro começou bem, terminou mal. O Lula começou mal, terminou bem.
O ponto, eu acho que frágil do presidente Lula foi ficar muito da defensiva, se defendendo muito. Você não fica se defendendo muito. Sabe qual a melhor defesa, de acordo com Maquiavel? A melhor defesa é o ataque, principalmente com Bolsonaro, que tem um caminho sujo. Se você ficar se explicando de corrupção, o Bolsonaro, qual é a moral que o Bolsonaro tem para falar de corrupção? Aliás, ele disse para o Lula que o Lula não tinha moral para falar dele. Era do mesmo jeito o Lula para ter tratado ele. Pior, porque o Bolsonaro tem contas sujas e não deixa investigar. Então era só para ele ter respondido: olha, eu não sei que moral você tem para mim para ficar falando de corrupção. O teu governo é atolado em corrupção. Teus filhos vivem na corrupção. Teu gabinete é corrupto. Tu vem falar de corrupção? No meu governo pode ter acontecido qualquer coisa porque a gente não vigia tudo, assim como tu disse que não vigia. Mas no meu governo eu deixava ser investigado, ser punido e ser preso. No teu tu coloca sigilo de 100 anos. No teu tu troca delegado da Polícia Federal, persegue investigador. No meu, todos os maus que teve as pessoas pagaram. No teu estão aí, pagando de santinho, mas não são. Era tocar o dedo na ferida. Um governo corrupto desse, eu vou dar trela pro Bolsonaro para ficar me explicando pro Jair Bolsonaro? Eu ataco e no finalzinho eu faço uma defesa. É isso. Agora, o ponto forte do Bolsonaro foi com a Soraya e foi no momento que ele pediu o direito de resposta. Ali no finalzinho, nos 45 minutos, ele conseguiu, não é, aquilo que ele não tinha conseguido antes. Mostrar que o Bolsonaro, ele disse: eu sou mais limpo do que tu e teus filhos juntos. Porque o Supremo Tribunal Federal me deu ganho de causa, eu não devo nada à justiça diferente de ti. E quando eu chegar lá, aí foi um ponto forte do Lula, e quando eu chegar lá, numa canetada, eu vou acabar com esses sigilos, eu vou descobrir por que tu tem tanto medo e coloca esses sigilos. Então, esse foi um ponto muito forte. Então, como eu falei, Lula começou mal, terminou bem, Bolsonaro começou bem e terminou mal. Os bojos de tudo, esqueci alguma coisa, Moreno, será? Então, não. Gente, então o debate teve uma audiência fantástica. Para vocês terem uma ideia, o canal da Band, o máximo que ele consegue de audiência é com o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo, que dá ali 45.050. O canal da Band estava com 1.630.000 pessoas ao vivo. O UOL estava batendo o mesmo recorde. Imagine a TV aberta. Então foi uma grande audiência, um sucesso. A bolsominhada vai estar comentando do Bolsonaro. O Bolsonaro é o seguinte: o Lula não foi o vencedor do debate, mas também não foi o Bolsonaro. Quem venceu o debate, na realidade, foi a população que assistiu. O Bolsonaro, né, não venceu e perdeu. O presidente Lula não foi o vencedor do debate, mas não foi o perdedor. O perdedor foi o Bolsonaro, que saiu puto. Tanto é que todo mundo que estava lá saiu, foram entrevistando, ele não deu entrevista para ninguém, saiu, foi embora com muita raiva, porque deram no finalzinho o Lula para falar, porque ele tinha xingado o Lula, e não deram ganho de causa para ele. Então o Bolsonaro é desse tipo, saiu puto, vai dizer que os jornalistas são tudo pilantras e tal. E outra, a forma do debate ela é engessada, ela é chata. Ela deixa os jornalistas falarem de... Eu detesto esse negócio de... O jornalista ficar perguntando. Quem tem que perguntar são eles. É por isso que eu gostava... Oi, Moreno? É por isso que eu gostava do debate quando era naquele período em que somente os candidatos faziam questionamentos. Candidato para candidato, negócio de repórter, jornalista, vir fazer aquelas perguntas chatas. Aí gasta todo o tempo. Como disse o presidente Lula, era preciso que tivesse mais tempo. No final das contas, eu creio que o Bolsonaro não conseguiu um voto a mais do que tinha, né? Talvez tenha perdido alguns por conta dessa misoginia e dessa agressividade, foi muito agressivo, não é? Não foi educado. O presidente Lula mostrou um equilíbrio, apesar de eu ter essas críticas quanto ao Bolsonaro. Deveria ter equilíbrio com os outros, mas o Bolsonaro não merece o respeito que o presidente Lula tem. Critica Brasil, a gente volta à tarde com os melhores momentos do debate. Tchau, pessoal. Grande prazer. Se inscreva no canal e dá esmagada no like.